Você já se questionou como que o karma age na nossa vida? Pois é, hoje eu senti uma forte conexão com o conselho kármico e dentre de todas as reflexões que eu estava tendo, me veio esse questionamento, né? Qual o ensinamento que o conselho kármico vem trazer pra gente dentro da nossa evolução, do nosso aprendizado diário aqui, né? Nessa vida, no nosso cotidiano. E é incrível como uma pequena palavra transforma, né, um conhecimento e transforma uma área, né, direciona para determinadas pessoas. Então, talvez eu tenha falado do conselho kármico e talvez você nem saiba do que eu estou falando. Mas talvez você já tenha escutado falar sobre o karma, né? E o conselho kármico nada mais é que um grupo de seres espirituais que nos auxiliam aqui na Terra, né? E eles atuam nessa energia do karma, né? Mas o que isso tem a ver com o nosso cotidiano, não é mesmo? Bom, eu vim trazer exatamente essa reflexão para vocês porque ela foi muito, muito profunda e é exatamente esse ensinamento que eu quero passar. Às vezes a gente acredita que nós temos um karma, né? Seja uma pessoa, um acontecimento, uma situação, um fato nosso físico, uma situação física, e a gente acredita que aquilo ali é um karma, né? E karma nada mais é que uma experiência, um desenvolver mais pesado, né? Para que a gente aprenda, compreenda quem nós somos e a gente passe como é que eu posso dizer? A transformar numa vida mais leve. Minha gatinha estava aqui, aí ela desceu, agora ela tá aqui. Enfim, ela acabou me chamando a atenção, viu a energia dela passando aqui, mas voltando. Então, karma nada mais é que isso, né? A gente tem aquela expressão que a gente fala, ai, nossa, aquela pessoa é meu karma, né? Fulano é meu karma. E o que isso tem a ver, né? O que é ser um karma, a situação, aquela pessoa, aquele trabalho? É aquilo que a gente precisa aprender. Nada mais, nada menos que o que você precisa aprender para evoluir, né? Para viver melhor, né? E o que é a evolução? É viver melhor consigo mesmo, viver em paz, né? Viver leve, viver sentindo que você não precisa carregar aqui nas costas, sabe? Aquele mundo, aquele peso, as dificuldades, não. E aí quando a gente aprende, a gente está evoluindo, né? E quando você começa a evoluir, as coisas ficam mais leves, a vida se torna mais leve. Então, esse ensinamento que eu quero trazer para vocês é exatamente esse. O que o karma traz na sua vida e te ensina que você consegue enxergar, né? O que você se permite a enxergar? Com o coração mesmo, não com o ego, né? Porque é difícil, às vezes a gente bate na tecla naquela situação e a gente acredita que é o outro que está errado, né? Mas na verdade a gente só precisa mudar o quê? A perspectiva, a forma como a gente olha para a situação, para o outro, enfim, para o fato em si, ou até a forma como a gente olha com que aquilo nos toca. Ah, ela aqui, ó, voltou. A forma como aquilo nos toca e nos faz sentir, né? Às vezes a gente só precisa disso. E essa chavinha, quando a gente consegue girar, naquele ponto, a gente evolui, a gente melhora, a gente fica mais leve, né? Então, compreender o karma nada mais é que aprender o que você precisa aprender para evoluir aqui na Terra,
né? Para você ter uma vida mais leve, para que tudo se transforme na sua vida, né? E tudo acaba vindo com muito mais facilidade, com muito mais alegria, com maestria, com leveza. As coisas começam a se tornar leve, né? E o karma nada mais é que isso. É essa lei, né? De ação e reação, né? E aí ela vem tanto pro positivo quanto pro negativo, né? Não existe karma negativo, só negativo, nem karma só positivo. Karma é karma, né? Eu costumo dizer que as polaridades, elas na verdade não existem. Isso é o que eu digo, é o meu ponto de vista. Por quê, né, que eu falo isso? Mas a gente sabe que existe o polo positivo, o polo negativo, eles se atraem, são diferentes. Sim, a gente sabe, né? Mas quando você compreende que, independente se ele é uma situação positiva ou é uma situação negativa, e você enxerga que aquela situação é uma situação em que você vai aprender, que você se coloca como aprendiz, se você coloca disponível para, não vai importar, entende? Se é positivo ou se é negativo. O que vai diferenciar é que às vezes vai doer um pouco mais, às vezes vai doer um pouco menos, ou às vezes não vai doer, não vai ter emoção, mas você vai ter o quê? O ensinamento, né? E aí, levando para o nosso cotidiano, é isso, essa leveza, né, que você pode levar para sua vida, né? Poxa vida, aquele meu chefe, o gerente do meu setor, ele não gosta de mim. Eu sinto que ele não gosta de mim, ele não vai com a minha cara. A gente tem o santo não bate, né? A gente tem alguma coisa que não dá. Tudo ele resolve me culpar, né? Tudo, a primeira pessoa que ele pergunta sou eu. Ele vem falar, fulano, né, João, pô, de novo, né? A gente errou o sistema deu problema de novo, você não viu? Nossa, ele tem uma cisma comigo. E aí você começa a criar um chefe, um gerente, uma situação muito maior do que ela é, na verdade. Que aquela situação está querendo te mostrar. Talvez você esteja, sim, falhando, né, em alguns pontos lá do seu trabalho, mas talvez não. Talvez essa atenção que ele esteja colocando em você, que é em forma de cobrança, seja apenas o quê? O seu karma, né? A sua evolução, o seu caminho de evolução, de consciência, dizendo o que para você? Ei, João, se olha mais, se dê mais valor, se dê mais importância, porque se estão olhando para você nesse ponto, né? Com essa importância, talvez falte você se olhar assim. E aí você começa a perceber que, nossa, era só isso, né? E aí quando você começa a se olhar, você começa a se perceber, prestar mais atenção em você mesmo, o que você faz, em quem você é. Você vai ver que essa questão em si, esse exemplo que eu dei, vai começar a diminuir, né? O gerente vai começar a te cobrar de outras formas, vai começar a te elogiar, vai falar, uau, nossa, eu vi que você fez. Ele vai mudar, porque você vai estar mudando com você mesmo, né? E a vida, ela é assim, né? E a nossa mente, ela tem tendência a olhar para o lado negativo. E o que a gente precisa fazer é programar ela para olhar para o lado positivo. E isso requer o quê? Responsabilidade, trabalho, dedicação, força, querer, força de vontade, né? É o que eu digo, a gente precisa ter força de vontade de olhar com sinceridade pra gente, né? Olhar com aquele olhar de que realmente está sendo sincero. E assim, não, eu errei. Não, naquele momento eu estava com medo e eu não consegui dar um passo adiante. Eu escolhi o quê? Interromper aquele ciclo, porque eu estava com medo de sofrer de novo. E é ter essa sinceridade consigo mesmo. E aí você começa a florescer. Você, como ser humano, você começa a florescer. E as coisas se tornam muito mais leves, né? Então, assim, o que o conselho
vem trazer pra gente, né, o conselho kármico vem trazer pra gente, tive que pausar o vídeo aqui porque o meu cachorro latiu. Então, o que o conselho vem trazer pra gente, né, de ensinamento? Ele vem trazer esse ponto em questão. Olhe para os fatos, olhe para os seus supostos karmas, aquilo que você enxerga como karma. Olhe com um olhar de fora, olhe com um olhar positivo e se questione. O que este karma vem lhe ensinar? Será que não é ali que vai transformar a sua vida numa vida mais leve? Será que não é esse ponto? Olha com carinho essa questão, tenha coragem, faça com o amor por você. E olhe as questões com carinho e coragem, para que você transforme sua vida e para que você possa ter uma vida mais leve. E você vai ter, a partir do momento que você escolher, você terá essa vida mais leve. Fico aqui, me despeço de vocês com mais esse vídeo. Se precisarem, me procurem, me sigam no Instagram, aqui no YouTube, @novaera5D. Se precisarem de um atendimento, de um direcionamento, contem comigo. Se esse vídeo fez sentido para você e você acha que vai ajudar mais pessoas a despertar, a se libertar desses karmas, compartilhe com elas. Um beijo, um lindo dia para vocês. Até a próxima. Tchau.